Graça e paz a todos, da parte do Senhor e Salvador Yeshua, louvado e agradecido seja Deus para todos sempre, amém? Mais uma mensagem aqui para nos enriquecer, né? Que a palavra do Senhor só nos traz graças sobre graças, né? Louvado seja o nome santo do Senhor. Que você esteja atento a tudo que é colocado aqui no canal. Canal que o objetivo é sempre trazer a compreensão da letra de modo espiritual. Expor a palavra, que é o que realmente edifica, transforma, nos restaura, né? E nos renova a mente. Eu tenho colocado aí nos vídeos anteriores a respeito dos eleitos, escolhidos. No vídeo anterior eu falei a respeito também dos 144 mil. E como o canal, o objetivo é levar a compreensão da letra de modo espiritual e que as pessoas compreendam que a palavra é uma só, está super alinhada, mensagem com mensagem. Então, agora eu vou falar, aqui eu tô aqui um pouquinho arejado, gente. Tô aqui fora, então se vocês ouvirem barulho aí, vocês, por favor, se atentem só à mensagem. Não tá muito claro, né? Eu vou trazer alguns conhecimentos de profecias. O canal é simples, mas com muita autoridade do Espírito, né? Glória a Deus. Muito importante e necessário no tempo que vivemos hoje. Tanta distorção da palavra do Senhor, né? Isso faz com que as pessoas não sejam edificadas. E precisamos estar atentos à nossa edificação. Para estar aí firmados, né? Em Yeshua, está de fato em Cristo. Vocês se atentem, tá? A tudo que for dito aqui. Eu vou falar sobre a grande multidão. A multidão que estava com vestes brancas, que passou pela grande tribulação. Então, louvado seja o Senhor, né? Que tem essas mensagens aqui para nos dar ânimo e falar, vale a pena. Porque esses perseveraram, que já dormiram, muitos, né? Perseveram e muitos têm a oportunidade de serem renovados, nascerem do Espírito, para perseverar e fazer parte dessa grande multidão, amém? Então aqui no Apocalipse 7, eu vou ler a partir do verso 9, que diz: Depois disso olhei, e diante de mim estava uma grande multidão, que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé, diante do trono e do Cordeiro, com vestes brancas e segurando palmas. E clamavam em alta voz, abre aspas, a salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono e ao Cordeiro, fecha aspas. Todos os anjos estavam em pé ao redor do trono, dos anciãos e dos 4 seres viventes. Eles se prostraram com o rosto em terra, diante do trono e adoraram a Deus, dizendo, abre aspas, amém, louvor e glória, sabedoria, ação de graças, honra, poder e força, sejam ao nosso Deus para todos sempre, amém, fecha aspas. Então um dos anciãos me perguntou, quem são estes que estão vestidos de branco, e de onde vieram? Respondi, Senhor, tu sabes. E ele disse, estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Por isso, eles estão diante do trono de Deus e o servem dia e noite em seus santuários. E aquele que está assentado no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, não os afligirá o sol, nem qualquer calor abrasador, pois o Cordeiro que está no centro do trono será o seu pastor. Ele os guiará às fontes de água viva,
e Deus enxugará dos seus olhos toda a lágrima. Glória a Deus. A palavra do Senhor, ela vai nos dizer que o que for ligado na terra será ligado nos céus, o que for desligado na terra será desligado nos céus. E aqui fica muito claro uma concordância de falas entre essa grande multidão que fala: a salvação pertence ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro. A fala dos anjos: amém, louvor e glória, sabedoria, ação de graças, honra, poder e força sejam ao nosso Deus para todo sempre. Amém. Então precisamos estar muito certos desse encontro. E essas pessoas perseveram. Essas pessoas não entregam ao desânimo, ao cansaço, à inconstância, a essa coisa de não estar no caminho. De fato, uma hora está com o pé no mundo, outra hora está com o pé na vida espiritual. Tipo as 10 virgens, né? Correndo o risco de, quando encontrar com o noivo, ser desconhecido dele. Para estarmos aqui convencidos a respeito da salvação que pertence a Deus, a respeito daquele que está ao lado, que é o Filho de Deus, precisamos nos aprofundar no conhecimento para sermos convencidos. A palavra irá nos convencer, a palavra do Senhor nos convence, o Evangelho, o poder de Deus nos convence de quem é Yeshua, de quem é o Cristo, o Filho, onde que Ele está, qual é o papel, a função dele nos céus e na nossa vida como cristãos, né? Então faremos sim parte. Tribulações têm ocorrido. Não necessariamente tem que haver uma tribulação de gênero único para todos os países. Às vezes pessoas passam por situações complicadíssimas e se deparam aí com o fim da vida. Vão se encontrar, prepare-se para se encontrar com teu Deus, né? Precisam estar preparadas. E essa mensagem aqui de Apocalipse, ela está em concordância, é como se fosse uma única mensagem, com mais informação, no caso aqui de Daniel 6, né? Daniel 6 não, peraí, gente. Deixa eu botar aqui. Está alinhadíssima, porém fala a profecia, né? O tempo que já foi cumprido, está aí registrado na história da humanidade. Daniel 7. Daniel 7 vai falar sobre o sonho de Daniel e os 4 animais. Esses 4 animais, eu quero depois falar um pouquinho de cada um deles, né? Embora a palavra já é muito clara, mas quando temos conhecimento histórico, e louvado seja o Senhor, Salvador de nossa alma, glórias ao Criador, que tem dado conhecimento, sabedoria, discernimento a muitas pessoas, que tem trazido conteúdos, né, de conhecimentos históricos para facilitar a nossa busca de compreender, né, as profecias. Tem muita gente aí que dedica a sua vida em levar, porque é um processo do Senhor na vida desses, né, trabalhando para trazer conhecimento. Então eu vou ler aqui Daniel 7, que vai falar desses 4 animais. Foram quatro impérios, e eu vou antecipar aqui, né? Esses 4 animais representam 4 impérios, né? Império esses que hoje podemos geograficamente conhecer também, a que se refere a que tipo de países. Impérios que tiveram a sua amplência, né? Seu poder, sua glória.
e muitos usaram para fins de perseguição, de conquista de territórios. E essas conquistas, ela fez com que dividisse a terra a preço, isso também é bíblico, e alinhassem aí ao desejo de alguns, aqueles que mandam e os que têm que se submeter. Estou resumindo aqui, né? Porque se for falar tudo, gente, não tem como. Meu canal é muito simples e o objetivo é trazer a mensagem. E hoje vai ficar muito claro aqui que é preciso estar atento, né? Estar atento a respeito dos tempos. Depois eu falo um pouco a respeito desses 4 animais, tá? Deixa eu ler aqui o texto que vai dizer, Daniel 7. No primeiro ano de Belzazar, rei da Babilônia, Daniel teve um sonho e certas visões passaram por sua mente. Estando ele deitado em sua cama, ele escreveu o seguinte resumo do seu sonho. Em minha visão à noite eu vi os 4 ventos do céu agitando o grande mar. Vento representa tribulação, né? Dificuldades, situações complicadas. Mar, povos. Olha o que está vindo aqui, ó. Ó a declaração de Daniel. Gente, presta atenção, né? Tá vindo ventos fortes aí. Que ventos eram esses? O império, os impérios que subjugariam sobre nações, né? Em minha visão à noite eu vi os 4 ventos do céu agitando o grande mar. 4 grandes animais, diferentes uns dos outros, subiram do mar. Subir, destacaram-se, né, na história, de tal maneira que está registrado, né, nos livros de história. O primeiro parecia um leão e tinha asas de águia. Eu observei e em certo momento as suas asas foram arrancadas e ele foi erguido do chão. Formou-se sobre 2 pés como um homem e recebeu o coração de homem. Parando aqui por etapa. Esse primeiro aqui, aí para você entender claramente, né? Precisa alinhar a visão do sonho de Nabucodonosor da estátua. Daniel explica lá direitinho, né? Ó rei, não haverá outro como tu, porque o império babilônico, ele foi um império forte, representa a cabeça, ouro, né? Então, imagina aí, hoje, eu gosto muito de ver documentários históricos aí, né? Historiadores que mostram as ruínas, a história, para que as pessoas testifiquem que de fato está escrito, ocorreu. Está escrito na palavra, está escrito nos livros de história. Então o Império Babilônico, ele foi forte, ele foi poderoso na terra, porque assim o Senhor permitiu que esses estivessem, né? E subjugasse sobre esses povos aí, trouxesse dificuldades, perseguição e tanta coisa, né? Juízo na terra. E eu anotei algumas coisinhas aqui a respeito desses animais, eu vou parando aqui, vou colocando, tá? Para não ficar muita informação assim junta. O leão, por exemplo, fala aí que ele tinha asas de águia, né? A águia representa a potência, poder, tem uma visão. A cabeça de ouro também tá ali em cima, tá no controle, né? Para fazer as suas distribuições de acordo aí como esse império monarco, né? Entendia que tinha que ser, né? Então o Império Babilônico e esse urso e aí os demais, os 4 animais, é preciso se associar à estátua e vai falar a respeito, né, desses impérios.
Hoje está situado aí o Iraque, né? A Babilônia, o Iraque. E é isso. Agora eu vou continuar lendo, né? Verso 5. A seguir vi um segundo animal que tinha a aparência de um urso. Ele foi erguido por um dos seus lados, e na boca, entre os dentes, tinha 3 costelas. Foi-lhe dito: levante-se e coma quanta carne puder. Ele ergue um dos seus lados, por conta que o urso ele não pode se colocar como equilibrado. Ele reconhece aí a sua fraqueza diante do primeiro império, né, babilônico. E se refere à questão dos medos e persas, né? Hoje se localiza lá o Irã. Mas, como eu coloquei, eles entendiam, né? Quando coloca assim, desses lados aí, um dos seus lados, ele entendia que era inferior ao império anterior. A cabeça de ouro, no caso, né? Reconhecia ali as suas posições. E as 4 costelas, essas costelas aí representavam a conquista, né? Conquista dos lídios, babilônicos e o Egito. Agora falando a respeito do outro. Depois disso vi um outro animal que se parecia com o leopardo. Nas costas tinha 4 asas como as de uma ave. Esse animal tinha 4 cabeças e recebeu autoridade para governar. Em minha visão à noite, vi ainda o 4º animal, aterrorizante, assustador e muito poderoso. Depois eu falo dele, né? Falando aqui a respeito do leopardo. Hoje, né? A Grécia, esse império, né? Ele também subjugou sobre muitos povos. E aí, se você fosse aprofundar mais na questão da fé, né? A Grécia, ela tem muita história. Tem história de escravidão, né? E tem uma história também de participação nessa questão da tradução, né? Então, tem pós e tem contra no que se refere aí à vida cristã, né? Com muita velocidade, por conta que as asas, ela representa isso, velocidade. E se você for buscar mais conhecimento aí a respeito, você vai se deparar a respeito do Alexandre o Grande, que conquistou muitos territórios. Era jovem, tem documentário aí que fala também, eu já até assisti esse documentário. Ele era muito impulsivo, né? E foi cedo, né? Não viveu muito, não teve uma vida longínqua. E depois dele, 4, aqui fala de... Peraí. Era diferente de todos os animais anteriores e tinha 10 chifres. Essas asas dele e a sua velocidade em conquistar territórios, depois que ele desfalece, né? Morre, o império não é destruído. Aí vem 4 generais, né? E aí eu já teria que entrar em outra, né? Porque que o segmento me permite isso, né? O versos 8. Mas eu vou tomar muita cautela no que dizer. Vou ler primeiro. Enquanto eu considerava os chifres, vi outro chifre pequeno que surgiu entre eles. E 3 dos primeiros chifres foram arrancados. 3 dos primeiros chifres foram arrancados, para dar lugar a ele. Esse chifre possuía olhos como os olhos de um homem,
e uma boca que falava com arrogância. Enquanto eu olhava, tronos foram colocados e um ancião se assentou. Sua veste era branca como a neve, o cabelo era branco como a lã, seu trono era envolto em fogo, e as rodas do trono estavam em chamas. De diante dele saía um rio de fogo, milhares de milhares o serviam, milhões e milhões estavam diante dele. O tribunal iniciou o julgamento e os livros foram abertos. Vou parar aqui um pouquinho, tá? Como eu estava colocando. Depois do Alexandre o Grande, aí depois vem os 4 generais, depois vem esses chifres. 3 são retirados, né? Porque tá falando de império, gente, de poder, né? Aí ocorre que vem aí o Império Romano, né? Colocar assim, não é aqui na Bíblia não tá falando, mas a história me permite. Por isso que eu falei, tem que tomar cuidado com o que fala, né? Mas hoje se sabe que esse império do papado, né? Ele tá aí, só que ele não tem a força que os anteriores, né? Sempre foi enfraquecendo. Por isso que tem que associar a imagem da estátua, né? Foi decaindo, né? Aí depois vem o cobre, depois vem o ferro e os pés, 10 reinos, também do mesmo modo que 10 chifres, 10 reinos. Então os 10. Então é como se Daniel estivesse desenhando aqui no capítulo 7 o que estava ocorrendo lá no sonho de Nabucodonosor, o aviso, como que seria. Claro que depois dele, né, o império que ele alcançou foi o de Nabucodonosor, né, até o seu filho. Depois ali foi entregue para os médios e persas. A própria palavra descreve claramente. Então Daniel não viveu milhões de anos aí para presenciar tudo isso que estava saindo da boca dele, porque o Criador permitiu. Mas ele já, com essa visão, o Senhor desenhando ali, mostrando como que seria. Porém, para nós que somos alcançados pela fé, muitas das vezes se baseiam a fé do outro, aí busca-se a Deus, busca-se a Cristo, mas não se aprofunda para mergulhar no conhecimento e ver o quanto poderosa é a palavra do Senhor. Então esses impérios, procurar não me alongar, eles tiveram os seus poderes foram enfraquecendo, porém, no que diz respeito a subjugar, vou moderar aqui, ponderar com as palavras, no que diz respeito a governar a esse mar, a esses povos, continua, né? Aí já é um poder diferenciado hoje, que é uma cegueira terrível, e as pessoas se submetem, né, a adorar ao homem e não a Deus. Olhar para a figura do homem e ter como santo e não para o santo de fato que é Cristo. E aí as pessoas estão meio que desalinhadas, meio que perdidas, sem estarem de fato edificadas. E é para isso que temos que, como eu li, né? E eu vou... Na verdade, eu não li, né, gente? Deixa eu ler aqui. Que diz aqui, ó, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versos 19 ao 23. Não apague o espírito, não trate com desprezo as profecias, mas ponha à prova todas as coisas e fique com o que é bom. Afaste-se de toda forma de mal, que o próprio Deus da paz o santifique inteiramente. Que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados, irrepreensíveis na vida de nosso Senhor.
vai haver, já houve e acontece, né, tribulações. Haverá uma como nunca houve jamais, né? E essa, acredito, está muito alinhada lá a visão também de João, dos 4 cavalos, né, dos cavaleiros. A última, estejam certos disso, é uma escassez de alimento, porque isso traz uma tribulação terrível e ocasiona outras ações terríveis, né, onde as pessoas não raciocinam direito e acabam né, reagindo. Então haverá sim, de fato, uma escassez de alimento, uma dificuldade de compra e venda, como está em Apocalipse. Eu teria que alinhar tanta mensagem aqui. Quando fala que não poderão comprar e nem vender se não tiver a marca, eu já falei disso. Eu vou falando sempre assim de pingadinho, porque se aprofundar é meio complicado. Então, não poderão comprar e nem vender se não tiver a marca. Só que esses impérios, eles foram enfraquecendo o seu poder, e hoje o poder deles estão em subjugar, controlar, né? Controlar. Então vai chegar um momento em que as pessoas entregaram a sua casa, no sentido de faça a reforma que você bem entender. Só que lá na frente as pessoas vão ver, puxa vida, que reforma é essa que não se adequa à minha vida? Entende? Eu estou falando aqui de uma forma, né, que vocês entendam, que o Espírito Santo do Senhor é para temer, é para ficar aterrorizado? Não. É para entender que mesmo que passemos por uma grande tribulação, precisamos perseverar. Perseverar na fé, perseverar no conhecimento da palavra do Senhor. E não se alinhar àquilo que nos traz lá na frente arrependimento. Porque tudo que nos afasta da edificação do templo, do santuário, que somos nós, o templo de Deus, tudo aquilo que subjuga ou quer trazer alinhamento ao mundo é contra o Espírito, é a favor da carne, mas é contra o Espírito, né? E aqui, deixa eu ver aqui onde que tá. Apocalipse 17. Apocalipse 17, 15. Vai dizer, então o anjo me disse, as águas que você viu, onde está sentada a prostituta, são povos, multidões, nações e línguas. A besta e os 10 chifres que você viu odiarão a prostituta. Eles a levarão à ruína e a deixarão nua. Comerão a sua carne e a destruirão com fogo, pois Deus colocou no coração deles o desejo de realizar o propósito que ele tem, levando-os a concordarem em dar à besta o poder que eles têm para reinar até que se cumpram as palavras de Deus. A mulher que você viu é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Reis são governos, são autoridades. Cada país tem uma autoridade maior, né? Então são essas autoridades. Então existe um acordo mundial, existe um alinhamento, existe um curvar, né, diante dessa besta que subjuga sobre muitas nações e que tem o poder
de lideranças, né? Em suas mãos. E o que ocorre, gente, é que a palavra é tão clara, mas tão clara, que as pessoas precisam entender que não devemos ser leigos. Temos que buscar conhecimento a todo custo para não sermos ludibriados, enganados, né? Achando que pode confiar em tudo que ouvimos e ter isso como algo que é santo, que é louvável a nossa fé, né? Aqui em Mateus 6:24, vai dizer: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Eu vou resumir isso daqui, tá? Vou resumir numa fala de alerta. Independente do campo que você estiver no que se refere a agradar a Deus, se você vê que você está sendo mais agradado, ou está agradando a homens, ou está preocupado com remuneração, você está amando ao dinheiro. E não tem como ter uma concordância aí com Deus. Porque amar a Deus, como é um dos grandes mandamentos, é se aprofundar no conhecimento dele, é entender a mensagem, a linguagem bíblica, é entender a espiritualidade da palavra, é compreender os tempos e não ficar aí de boa, se alegrando, né? Como se não houvesse amanhã. E pode ser que não haja, né? E como será esse amanhã? Tendo a clareza de que é uma pessoa edificada, você sempre estará com o coração grato, feliz, né? Ou, havendo amanhã ou não, você está confiante em paz. Havendo tribulação, você está confiante em paz. Em paz interior, embora tenha que enfrentar os conflitos externos, né? Precisa estar muito antenado sobre os últimos acontecimentos. O que diz respeito às profecias, Daniel 7 está alinhado ao sonho de Nabucodonosor da grande estátua. Está alinhado a essa mensagem que eu estou lendo, a mensagem de Apocalipse 17, né, 15, alinhado a Apocalipse 7, onde vai e muitas outras palavras escritas no livro de Jeremias, por exemplo, que o Senhor está mostrando a história, Ele está colocando os tempos. Olha, eu registrei através dos meus profetas, através de João, nas visões, né? Através do grande e poderoso, né? Que é o Filho que veio aqui a essa terra para nos trazer a sua mensagem, o verbo que o verbo que se tornou carne, veio nos trazer a mensagem, né? Por que eu falo que é grande e poderoso? Porque todo o poder e autoridade foi colocado nos ombros dele. Ele se assemelha a Deus, porque Deus deu essa autoridade para ele, tá? Então é o nosso Senhor, nós não podemos nada sem ele. Então ele nos trouxe a mensagem claramente, cada palavra que saiu da boca dele aqui, testemunhada nos evangelhos, é para nos alertar. E aí, por que ele teve que chamar? Será que o evangelho não seria suficiente para nos edificar? E que o evangelho é o poder de Deus, mas o livro de Apocalipse é um livro de revelação. Ele preservou João porque tinha necessidade de passar essas coisas. E aí, lendo, esmiuçando, né? Remoendo como o boi, né? Remói até mastigar, até engolir.
precisamos meditar, buscar, estudar para entender os tempos. Tá aí, historicamente, as ruínas comprovadas desses impérios que hoje só tem a história. Mas, né, de alguma maneira foi enfraquecendo, porém ainda existem pessoas que querem subjugar sobre povos, porque as pessoas se deixam levar. As pessoas não querem ser dirigidas, não querem ter como autoridade o Senhor e Salvador, não querem ter como orientador o Deus, o Criador dos céus e da terra. Busca homens, busca lideranças, e aí mantém essas pessoas no poder, né? Não estou colocando aqui a questão de poderes de nações, mas poderes que regem sobre as nações. As pessoas vão vendo que elas não vão poder comprar e nem vender se não tiverem alinhada ao sistema, vou colocar assim, né? Então, aqui em Apocalipse 7, peraí, deixa eu botar aqui, peraí. Aqui em Apocalipse 7, quando coloca, porque eu coloquei sobre os escolhidos, volto a dizer, né, sobre os eleitos, essa grande multidão que não se pode contar. Então, são pessoas que terão que passar por um processo complicado. E precisa estar muito bem alinhado no conhecimento bíblico, porque o Senhor promete proteção, o Senhor promete cuidar, o Senhor promete prover. Porém, as pessoas precisam estar muito conscientes, né, do seu papel aqui na Terra, né? Enquanto vida tivermos, precisamos estar muito bem certos de onde que vem a nossa salvação. Como disse aqui essa grande multidão, pertence ao nosso Deus. É Deus que salva, é Deus que encaminha para o Filho. Encaminhados, é Ele que nos orienta através do Filho. É Ele que não nos rejeita depois de regenerados. Precisamos o quê? Estar antenados, preparados, com óleo, com o Espírito Santo, com as lamparinas acesas. Precisamos entender que o nosso alinhamento não pode estar sobre ganhos financeiros como o amor ao dinheiro. O dinheiro ele compra, né? Ele é útil porque ele nos traz conforto, ele nos traz certos tipos de conhecimentos, ele nos possibilita conquistas, né? Mas o dinheiro, ele vindo de forma ilícita ou na balança desonesta que Deus odeia, levará muitos à condenação. Já pensou aí? Uma coisa simples, né? Tanta coisa que pode levar a pessoa a ser julgado e desaprovados, né? Desaprovado. Muitos utilizam-se da balança desonesta, do ganho exagerado, daquela coisa do favorecimento, pensar só em si, não pensar no outro, indo contra o segundo maior mandamento, né? O amor ao próximo. E aí, essas pessoas, muitas delas, podem se julgarem salvas. Porém, a salvação vem de Deus e veio, louvado seja Ele. É o Filho que nos conhece tão bem que colocou palavras aqui maravilhosas para que a gente tenha conhecimento e seja edificados, constrangidos, tenhamos conhecimento de palavras que vêm nos trazer a clareza da nossa responsabilidade e do que é considerado pecado, ofensas que nos reprova, né? Não nos favorece. Então que vocês fiquem atentos, né, aos tempos atuais.
Tempos difíceis já passaram, né? Muita perseguição, muita morte de cristãos. Esses impérios aí que subjugaram sobre nações, derramaram muito sangue, né? Hoje nós estamos nos pés, é o barro com o ferro. Esse império ainda está aí fraquinho, né? Porque ele pensa que tem força, mas é o Senhor que está o mantendo até que os seus propósitos se cumpram. O problema é o barro querer se alinhar ao ferro. O barro tem que ser moldado nas mãos do olheiro. O barro tem que ser transformado aí no lindo jarro, né? No jarro que tem que passar pelo refinamento, pelo processo aí de fogo, né? Para endurecer e ficar firme, para ter utilidade. Alguns vão depositar água, né? Palavra de Deus. E vai ter muitas serventias. Então vamos nos atentar a cada dia que passamos nessa terra, estar muito bem orientados para testemunhar Yeshua em nós, para testemunhar a palavra surgindo efeito em nossas vidas. Amém? Não sejamos tolos de acreditar em falácias. A palavra ela é muito clara, né? Ela é maravilhosa. O Senhor nos mostra a história aqui, lendo as profecias, Daniel, Jeremias, Apocalipse. Estão muito alinhados, gente. É maravilhoso compreender, estar edificado, confiante de que o tempo está no controle do Senhor, como Yeshua disse, que não cabe a nós. Agora, a qualquer momento, ele pode vir, mas é o Senhor que sabe daqueles que ainda serão transformados, né? Esse número exato aí é o Senhor que sabe. Então, louvado seja Deus por tudo. Vou fazer uma oração de agradecimento, né? Pai Santo de poder e glória, louvado e glorificado é o Senhor. Que o Senhor perdoa-nos as nossas ofensas, Pai. E que possamos também perdoar a quem nos tem agido com ofensas. Que o Senhor nos liberte, que o Senhor nos transforme, que o Senhor nos edifique, que o Senhor nos refine, para que possamos estar preparados para esse grande dia, para que essas vestes brancas sejam a nossa realidade um dia, meu Pai, e não tenhamos mãos sujas, vestes sujas diante de Ti. Que a nossa consciência esteja, Senhor, que tudo depende da nossa compreensão do poder da palavra, do Evangelho, que nos edifica e que nos traz clareza da importância, do efeito que o vosso Santo Filho gerado em nós faz. Pai amado, graças eu te dou, porque o Senhor é maravilhoso, o Senhor é perfeito. Obrigada pelo vosso Santo Espírito, que nos possibilita compreender os tempos, compreender as profecias que não podem ser rejeitadas. Senhor, que não apaguemos o Teu Santo Espírito, porque de nós mesmos nada de bom pode vir, mas através do Teu Santo Espírito, Senhor, podemos fazer algo que seja edificado, Senhor, que seja maravilhoso para nós e para aqueles que possamos contribuir com conhecimento. Que o Senhor continue agindo em nossas vidas, que o Senhor continue agindo e aprimorando os nossos dons, que esses dons sejam utilizados para o bem de todos, que tenhamos os nossos corações voltados para o Senhor e não para o ganho, não para o poder aquisitivo, não para aquilo que a gente possa possuir nessa terra, mas por cada tesouro juntado no céu através das nossas atitudes, através das nossas palavras, através de tudo que a gente tem aprendido, Senhor. Que sejamos ainda mais edificados, Senhor, em Teu Filho, que Ele esteja conosco o tempo todo a nos auxiliar, a nos dar a direção, Senhor. E que, vindo tempos difíceis, Senhor, de tribulação, estejamos guardados, protegidos, bem orientados, Senhor. Que não nos permita ser iludidos e enganados. Que o Senhor nos edifique para ainda mais. Que o Senhor abençoe as nossas vidas, a vida dos nossos filhos. Que eles sejam espirituais, Senhor da glória. Que eles sejam as gerações desses como Daniel, Pai, que possam brilhar nessa terra fazendo algo de útil para o vosso santo reino, porque o teu reino é poderoso. Todos esses reinos citados aqui tiveram o seu tempo, tiveram sua validade,
Mas o reino do teu Filho, Senhor, não tem validade, não tem fim, ele é eterno, Pai. Então que as pessoas venham compreender isso, soberano da glória. Que as pessoas venham se despir, venham se desfazer de todo tipo de autojustificação, de tudo aquilo, Senhor da glória, que os prende à natureza terrena, de tudo aquilo, Senhor, que dificulta compreender a palavra do Senhor de modo espiritual, que nasçam do Espírito, Senhor, que deixa que o orgulho, Senhor, seja retirado dos seus corações, que permita que o Senhor os transforme, os ilumine a mente, que o Senhor os traga, Senhor, a verdade, a grandeza do teu evangelho, meu Pai, para que sejam edificados, para que possa ajudar a edificar e ser um canal de bênção em outras vidas. Pai, vai repreendendo todo mal, toda palavra ruim, toda ofensa, Senhor da glória, tudo aquilo que não provém de Ti, Senhor. Vai lançando por terra, Senhor, todo o poder das trevas, Senhor, que não tem poder algum se não for pela permissão do Senhor. Que o Senhor continue, Senhor, abençoando vidas que confiam, que estão verdadeiramente, Senhor, no aguardo do vosso Santo Filho. Vidas que precisam ser transformadas, Senhor, transformadas, que o Senhor transforme, que o Senhor liberte. Que o Senhor repreenda, Senhor, todo impedimento, toda dificuldade, Senhor. Traga essas pessoas, Senhor, à luz, ao caminho, para que possam ser de fato salvas e um dia, Senhor, ter a consciência dessas palavras, que a salvação vem do Senhor, Pai, que a glória pertence a Ti, Senhor. Oh, louvado seja o nome santo do Senhor, meu Pai, por tudo. Eu te dou graças por tudo, Senhor, por cada mensagem compreendida, por cada passagem aqui bíblica lida e discernida, Senhor. Obrigada pela mente do Teu Filho, que é Ele que nos possibilita, Senhor, compreender, ser edificados, ser esses membros, Senhor, alinhados a Ele, com a direção dEle, Pai. Louvado seja o nome santo do Senhor que vive para sempre. Glorificado seja o Senhor, meu Pai, que vive eternamente. O Senhor não muda, o Senhor é o mesmo. Que o Senhor, Pai, nos ajude a viver esses tempos, Senhor, fazendo grandes coisas para o louvor da glória do Senhor, meu Pai. É como eu oro, meu Pai, em nome do Teu Filho amado, meu Senhor e Salvador Yeshua. Amém. Fiquem todos na paz, gente. Que o Senhor tenha misericórdia de todos nós.